Shalom, shalom, bem-vindos de volta a mais uma leitura do Pequeno Midrash. Nós iremos ler hoje a Parashá Vaishlach. Vamos começar a leitura? Como Yaakov se preparou para encontrar Esav. Depois de passar 20 anos na casa de Lavan, Yaakov voltou para Eretz Israel, com suas esposas Rachel, Leia, Bilhá e Zilpa, e seus filhos. Ele não sabia se neste meio tempo Esav o havia perdoado ou ainda o odiava. Yaakov decidiu: eu enviarei mensageiros para Esav para descobrir o que ele está planejando. Os mensageiros viajaram para a terra de Seir, aonde Esav vivia. Eles voltaram com más notícias. Esav estava vindo à sua direção. Ele vem juntamente com 400 generais. Cada general é responsável por 400 soldados. Yaakov ficou aterrorizado. Isso significa guerra, ele pensou. É verdade que Hashem prometeu me ajudar, mas talvez alguém de minha família tenha pecado. Deus pode me punir agora e não nos auxiliar. Ou talvez Hashem fará com que Esav vença, porque ele sempre honrou o nosso pai Isaac. O que posso fazer para salvar a minha família? Yaakov se preparou de 3 formas. Primeiro, ele rezou para Hashem. Por favor, Hashem, salva-me das mãos do meu irmão Esav. Ele não age como um irmão, mas como uma pessoa perversa. Ele está vindo matar todos nós. Nós aprendemos de Yaakov que se você está em uma situação de perigo, você deve rezar para Hashem ajudá-lo. 2. Ele preparou um presente. Yaakov pensou: vou mandar para Esav um presente caro. Talvez isso melhore seu humor e ele seja amável comigo. Nossos sábios aprenderam de Yaakov a dar presentes aos reis e oficiais do governo que fizeram maus decretos contra os judeus, de modo que eles mudem de ideia. Yaakov pegou de seu rebanho 200 cabras, bem como várias ovelhas e outros animais. Ele ordenou aos seus servos dá-los a Esav. Yaakov disse aos seus servos: não levem todos os animais de uma vez para Esav. Formem vários agrupamentos de animais. Primeiro mostre-lhe um grupo de animais, de forma que ele pense que recebeu o presente inteiro. Mais tarde mostre-lhe outro grupo, e então mais outro. Dessa forma o presente parecerá maior e Esav apreciará muito mais o que está recebendo. 3. Yaakov se preparou para a batalha e ao mesmo tempo planejou como escapar. Ele dividiu as suas pessoas em 2 acampamentos, dizendo: se Esav lutar contra um acampamento e ganhar o outro acampamento, terá tempo de fugir. Daí nós aprendemos que em uma situação de emergência nós devemos, além de rezar, fazer o que pudermos para salvar nossas vidas. Uma história. O que a reza pode alcançar? É claro que vocês conhecem a história de Purim. O mesquinho, cruel e perverso Haman decidiu matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças, em um único dia. Mas vocês sabem o que aconteceu nos céus ao mesmo tempo? Os anjos começaram a chorar amargamente. Eles pediram: Hashem, se Bnei Israel for destruído, nossa existência será desnecessária. O Senhor nos criou para ajudar os judeus. Quando o sol e a lua ouviram que Haman mataria todos os judeus, eles falaram: se isso acontecer, nós pararemos de brilhar. O profeta Eliarro correu até os nossos patriarcas, Avraham, Isaac e Yaakov. Pais do mundo, eles lhe disse: uma terrível desgraça está prestes a ocorrer. Seus filhos serão completamente destruídos. Vejam,
Os anjos, o sol e a lua estão chorando amargamente. Como vocês podem permanecer calados? Abraham, Isaac e Yaakov perguntaram a Eliarro: por que os judeus serão destruídos? O profeta Eliarro respondeu: eles participaram de um banquete feito pelo rei Ahasverosh. Eles pecaram, e assim Hashem decretou que eles desapareceriam da face da terra. Abraham, Isaac e Yaakov disseram a Eliarro: o pecado deles é muito grande, de forma que nossos méritos não têm o poder de mudar o decreto de Hashem. Eliarro correu até Moshe Rabbeinu. Moshe, ele implorou: talvez você saiba como mudar o decreto de Hashem. Diversas vezes, quando os judeus pecaram no deserto, Hashem jurou destruí-los, e você, com suas orações, fez com que ele mudasse o seu decreto. Moshe perguntou a Eliarro: existe um tzadik entre os judeus? Existe, respondeu Eliarro. Seu nome é Mordecai. Vá contar a ele sobre o decreto de Ramã. Moshe ordenou a Eliarro, de forma que ele reze na terra. Enquanto eu irei rezar aqui, junto nós, imploraremos misericórdia a Hashem. Moshe, você é um líder fiel, mas as suas tefilot realmente ajudarão, depois de Hashem já ter decretado que os judeus devem morrer? Eliarro questionou Moshe. Você viu o decreto escrito nos céus? Moshe perguntou a Eliarro. Eu vi, respondeu o profeta Eliarro. Ele estava assinado com argila ou com sangue? Perguntou Moshe. Se estava selado com argila, nossas tefilot ajudarão, porém se era com sangue, não. O decreto estava selado com argila, Eliarro informou a Moshe. Observação. Se o decreto estivesse selado com argila, isso significa que os judeus realmente não tiveram a intenção de pecar, mas não conseguiram dominar o seu forte Yetzer Hará. Mas um decreto selado com sangue indicaria que os judeus não se importavam com os mandamentos de Hashem e se rebelaram contra ele maldosamente. Felizmente, este não foi o caso aqui. Tiferet Tzion. Então há esperança, disse Moshe. Conte a Mordecai sobre o plano perverso de Ramã. Diga a ele para rezar para Hashem. O profeta Eliarro apareceu para Mordecai e lhe disse: Ramã planejou destruir todos os judeus em um único dia, e o rei Ahasverosh concordou. Quando Mordecai ouviu a terrível notícia, ele rasgou as suas roupas e se vestiu com sacos e colocou cinza sobre sua cabeça. Mordecai rezou: Tu sabes, Hashem, que a razão pela qual eu me recusei a me curvar para Ramã não foi porque eu era muito orgulhoso para me rebaixar diante dele, ou porque eu tinha ciúmes de sua posição elevada. Eu não me curvei para ele porque ele carregava um ídolo, de forma que todo mundo que se curvasse diante dele estaria se curvando para o ídolo. Eu não me curvo para ninguém, somente para ti, Hashem. E agora, Hashem, por favor, salva-nos das mãos de Ramã e faz com que ele caia na cova que cavou para nós e que ele seja aprisionado na armadilha que preparou para nós. Que este homem perverso saiba que tu mantens a promessa feita na Torá de nunca destruir os judeus. Mordecai sabia que Hashem ama as tefilot das crianças. Assim ele reuniu todas as crianças judias em idade escolar. Um terrível decreto foi feito contra todos os judeus. Mordecai disse às crianças: é importante que todos vocês rezem para Hashem. As crianças judias jejuaram e se vestiram com sacos. Todas elas rezaram para Hashem e choraram. Elas também estudaram Torá com bastante afinco, de modo que Hashem salvasse os judeus, em mérito das suas preces e do seu estudo da Torá.
Mordecai informou a rainha Esther sobre o plano terrível de Ramã. Ele ordenou a ela: vá até o rei Ahasverosh e implore misericórdia para o seu povo. Esther concordou, mesmo estando com medo, porque era perigoso ir para o rei sem ser chamada. Esther jejuou e orou para Hashem. Hashem, tu és o rei e tu criaste o mundo. Por favor, me ajude. Eu sou uma órfã de pai e mãe. Por favor, faz com que eu tenha sucesso em salvar teus filhos dos inimigos que se levantaram contra eles. Esther jejuou por 3 dias. No terceiro dia, ela se vestiu com belas roupas reais e chamou 2 servas para acompanhá-la até o rei. Esther se esforçou muito para sorrir, a fim de esconder a dor em seu coração e agradar ao rei. Quando Ahasverosh viu Esther, ele ficou furioso. Como ela se atrevera a entrar sem ser chamada? Quando Esther olhou para o rei, ela viu sua face zangada e seus olhos em brasa. Ela quase desmaiou de medo. Ela apoiou a cabeça no ombro de sua serva. Naquele momento, Hashem apiedou-se de seu povo. Ele se lembrou de todas as tefilot dos judeus. Hashem fez Esther parecer mais encantadora do que nunca. O rei Ahasverosh esqueceu toda a sua ira. Ele se levantou, foi até ela, apontando o seu cetro de ouro, e ele assegurou: a lei que ninguém deveria vir até o rei sem ser chamado não se aplica a você, Esther. Você é minha esposa e companheira. Peça de mim o que desejar. E como vocês sabem, Esther pediu que o rei Ramã viesse até o seu banquete, e foi assim que teve início a queda de Ramã. Por que Hashem mudou seu decreto e impediu Ramã de destruir os judeus? Porque ele aceitou a oração sincera e a techuvá genuína de Mordecai, Esther, dos homens e mulheres judias e principalmente das crianças. Yaakov luta com o anjo à noite. Naquela noite, depois que a sua família chegou a salvo do outro lado do rio, Yaboque, Yaakov atravessou de volta o rio porque ele havia esquecido alguns de seus pertences, alguns jarros. De repente ele foi atacado por alguém que parecia ser um homem. Na verdade era um anjo, o anjo de Esav, que Hashem enviara para lutar contra Yaakov. Yaakov se defendia, mas o anjo continuava tentando derrubá-lo. Os dois lutaram a noite toda. Próximo do amanhecer, o anjo viu que a Sheriná estava com Yaakov, protegendo, e que ele não conseguiria derrotar Yaakov. Mas o anjo conseguiu deslocar a coxa de Yaakov, de modo que Yaakov não pode mais andar sem mancar. Quando o dia clareou, o anjo implorou a Yaakov: deixe-me ir agora. Já amanheceu. Por quê? Perguntou Yaakov. O outro explicou: eu sou um anjo de Hashem. De manhã eu tenho que estar no céu para cantar os louvores de Hashem. Yaakov respondeu: eu não deixarei você ir até que você admita que eu estava certo em pegar a bênção do meu pai. Eu admito, disse o anjo. Ele acrescentou: eu também quero que você saiba que além do nome Yaakov, Hashem agora está lhe dando um novo nome, Israel. Israel quer dizer que você lutou contra o anjo, bem como contra pessoas, e você venceu. A Torá proíbe um judeu de comer o Gid Hanasheh de um animal. O Gid Hanasheh é uma parte da coxa. Não comer esta parte nos ajuda a lembrar como o anjo deslocou a coxa de Yaakov, mas não conseguiu derrotá-lo.
Hashem protegeu Yaakov das mãos do anjo de Esav, como um sinal de que ele mais tarde protegeria Bnei Israel das mãos de Esav. O significado da luta entre Yaakov e Esav. Porque Hashem enviou o anjo de Esav para lutar com Yaakov? A batalha entre Yaakov e Esav foi um sinal de uma guerra que ocorreria no céu naquele momento. O anjo de Esav argumentou diante de Hashem: Esav tem zeruyot, méritos, maiores que Yaakov. Esav costuma honrar seu pai mais do que qualquer um que já fizera. Mais ainda, Esav tem o mérito especial de viver em Eretz Israel, enquanto Yaakov estava na casa de Labão, fora de Eretz Israel. E o anjo finalizou seu argumento. Portanto, Esav e seus filhos merecem governar sobre Yaakov e seus filhos. O anjo de Yaakov argumentou: Yaakov é um tzadik e Esav não. Assim, Yaakov e seus descendentes merecem governar sobre Esav e seus descendentes. Quando o anjo de Esav lutou com Yaakov na terra, isto demonstrou que ao mesmo tempo uma batalha ocorria no céu. Quem governaria sobre quem? O anjo de Esav perdeu a batalha no céu, e portanto ele também perdeu a batalha na terra. Hashem anunciou: embora os descendentes de Esav serão por vezes mais fortes que Yaakov, no final, na época de Mashiach, os de Yaakov dominarão sobre os de Esav. Fim da leitura da porção dessa semana. Que o Eterno abençoe a todos e abençoe a leitura de vocês. E nós nos encontramos na próxima semana. Shalom, shalom.